O acidente, ele, na realidade, Aquilo ficou abandonado lá num local que só tinha uma parede, duas paredes e a coisa jogada lá. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro que se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo para alguma coisa. dali foi retirado, levado para a Rua 57 em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira do dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o Ferro Velho do Devair, na Rua 26A. O Devair, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó dos Césio, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. Olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. E aí um dia eu fui chamei meu marido de atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito unidos, seu irmão tá passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, pegou, conheceu a peça, né? E ele enfiou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pó e levou para casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, a Lucimar, tudo ficou brincando com aquilo ali, né? Achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. E uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério, sabe? Mas no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia amanheceu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas só uns 3 dias depois que a gente foi saber realmente do que se tratava. Aí o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falou, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal, pode ser isso que está causando esse mal. Então eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando problema, ele, não é isso aqui. Eu amava as pedras. Eu pegava a pedra e levava para fora. Depois, muitas vezes, cansei de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo de ônibus. Ônibus urbano, eles andavam. Como aqui já havia profissionais de saúde, imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo.
E eu percebia o nervosismo todo dele, da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim: não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita é de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto, e eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada, e me mostrou a mão toda machucada. Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que ele já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava assim os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, aquelas mechas de cabelo. E aí a gente foi para o hospital lá para o HDT. Aí como ele estava bem ruim... Para serem enterradas, né? Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim pra gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. E a gente saía mais ou menos na base de 2, 3 horas da manhã para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo, né, ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos tudo junto, tudo junto no alojamento só, tudo misturado com o outro. E o trem era perigoso, não sabia nada que era perigoso. Para isolar onde ninguém chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava riscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o Césio 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, quando eu fui para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele, não, isso não é radiação. Eu falei assim, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é Césio. O que é Césio? Nós não sabemos. Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineres, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, põe essa canetinha, se caso fosse pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela, ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a vir os médicos de fora, aí começou a explicar as coisas pra gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás não, é Césio 137, mas sem saber. Daí já foi um grilo em cima de mim, um problema em cima de mim.
Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogavam contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leide, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Que eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus, então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram. O caminhão Munk, todos morreram. O Baianinho morreu, que era um carregado geral. O Carlão, o operador, morreu. O comboieiro, chamado de Cardoso, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou 2